Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Projeto Alfa. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que a gente está postando. Esse vai ser um novo vídeo agora com um novo tema. O tema de hoje é Pitágoras, Teorema de Pitágoras. Para quem não conhece muito Pitágoras, ele foi um grande matemático, dono de uma escola, ele fundou uma escola e nessa escola ele com seus alunos desenvolveram o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. O que seria isso? É uma regrinha que a gente sempre vai poder usar ela, certo? Mas primeiro de tudo, aonde que a gente usa essa regrinha? Essa regrinha que ele inventou, ela foi feita para um tipo de um triângulo só, o que a gente chama de triângulo retângulo. Então, antes da gente entender o que é o Teorema de Pitágoras, a gente tem que entender o que é o triângulo retângulo. Existem vários tipos de triângulos, correto? O triângulo é uma figura de três lados. Eu poderia fazer vários tipos de triângulos aqui. O retângulo é o seguinte. Ele vai ter o que a gente chama de um ângulo de 90 graus. Ou seja, ele vai ter a base perpendicular com a altura. Ele vai ficar reto aqui e reto embaixo. Isso é um triângulo retângulo. Mas vamos ao que interessa. O que o Pitágoras nos ensina? Ele nos ensina o seguinte. Esse lado aqui, ó, que é a nossa diagonal, né? É o que ele chama de hipotenusa. Um bonito nome pra você colocar no filho aí, tá? Hipotenusa, olha que nome bonito. E aí, esses outros lados aqui que não são a diagonal, ele chama de cateto. Cateto, cateto. Aí a pessoa aí do outro lado já tá pensando assim, meu Deus, um bando de nome estranho, não vou entender nada. Vai sim, cara. Nosso objetivo aqui é que você aprenda de um jeito bem simples. Então, primeiro de tudo, tá vendo esses nomes esquisitos aqui? Você não precisa para nada deles, tá bom? É só porque a maioria das coisas que inventou foram os gregos, então por isso que a gente tem um monte de nome esquisito na matemática. A matemática foi muito desenvolvida pelos gregos e por isso um monte de palavra estranha. Mas o que você precisa entender é o seguinte. No triângulo, eu tenho um lado na diagonal e dois lados retos, certo? O que acontece? O lado que importa aqui pra gente vai ser esse lado aqui, ó, da diagonal. Esse é o lado que importa, é o lado que a gente vai começar a conta. Então, ó, eu tenho aqui, ó, x, 4 e 3. Toda vez que eu falar Pitágoras, você vai começar pela diagonal. Então, ó, quem é que está aqui na nossa hipotenusa aqui, na diagonal? O x, certo? Então, nessa conta aqui, eu vou começar por ele. Então, eu vou escrever assim, ó, x igual. Aí, você pega os outros lados, ó, esse mais esse. Então, ó, 4 mais 3. Entenderam? Então, ó, qual que é a regra de Pitágoras? Você sempre começa pela hipotenusa. No nosso caso aqui, quem que está na hipotenusa? O x. Igual esse lado mais esse, ó, 4 mais 3. Acabou? Ainda não, tem um último detalhe. Depois que você escreve isso aqui, ó, você vai colocar tudo elevado a 2. Esse sim é o Teorema de Pitágoras, ó. Começa pela diagonal aqui, ó, pela hipotenusa, igual esse lado mais esse, e tudo elevado a 2. Então ficou assim, ó, x elevado a 2 igual 4 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Essa é a regra de Pitágoras. E agora é só resolver. Como que eu vou resolver isso? Ó, x elevado a 2 é uma letra. Não dá para fazer conta, só repete. Igual. Aqui dá para fazer conta, ó. 4 elevado a 2, ó, é uma potência. Você vai pegar o 4 e repetir duas vezes, ó. 4 vezes 4, 16. Mais. Agora aqui, ó, 3 elevado a 2, ó. 3 vezes 3, certo? Dá quanto isso? 9, não é? 3 vezes 3, 9. Acabou? Então ficou assim, ó. X elevado a 2 igual 16 mais 9, deu um total de 25. Ainda não acabou a conta. Por quê? Eu cheguei à seguinte resposta. Ó, x elevado a 2 igual a 25. Mas o que importa para mim é saber o valor do x. Ainda tem um 2 aqui em cima dele. Então agora nós vamos ver uma regra bem legal. Quando esse 2 está em cima aqui da letra, eu posso passar ele para o outro lado.
Só que aí, presta atenção aqui. Quando o número está mais, eu passo menos. Quando está menos, passa mais. Sempre o contrário, né? Quando está multiplicando, passa dividindo. Sempre ao contrário. Aqui o número está em cima, ó, potência. Se eu passar ele para lá, ele vai virar o quê? Qual que é o contrário da potência? Raiz. Se eu pegar esse número aqui e passar para lá, ele vira uma raiz. Então vai ficar assim, ó. X igual raiz do 25. E quanto que é a raiz de 25? 5, né? 5 vezes 5, 25. Então x igual a 5. Essa é a nossa resposta final. Então, ó, a nossa rampinha aqui, ó, vale 5. Isso aí podia cair como se fosse um problema, entendeu? Ele fala bem assim, ó. Eu estou construindo uma rampa, 4 metros de altura aqui, 3 metros aqui o comprimento dela. Qual que vai ser o tamanho da minha rampa aqui? Faça as continhas, 5 metros seria o tamanho dessa rampa. Entenderam? Ah, não entendi. Então vamos fazer um segundo exemplo aqui, tá? Agora, pessoal, nosso segundo exemplo de Pitágoras. Imagina o seguinte, ó. Agora, ó, eu tenho aqui, ó, uma rampa aqui onde é 8 metros, aqui é 6 metros, e eu quero descobrir o tamanho dessa nova rampa aqui, beleza? Então, ó, o que que o Pitágoras nos ensinou? Eu sempre começo por onde? Pelo 8, pelo 6 ou pelo x? Muita gente vai falar assim, pelo x, mas nem sempre é o x, tá, galera? Eu sempre começo pela rampa aqui, ó. O que a gente chama de hipotenusa, tá bom? Se aqui tivesse um número, por exemplo, número 20, eu ia começar pelo 20. Nem sempre eu vou começar pelo x. Eu só vou começar pelo x quando ele estiver em cima da rampa, tá bom? O importante é começar pela rampa. Nesse exercício aqui, ó, de novo, o x na rampa. Então, ó, eu vou começar por ele. X igual. Aí eu coloco esses dois lados aqui, ó. 8 mais o 6. Acabou? Tudo elevado a 2. Este é o nosso teorema de Pitágoras. Começa pela rampa, igual os outros dois lados, e tudo elevado a 2. Potência. Vamos resolver isso aqui. X elevado a 2 é uma letra, não dá para fazer, só repete. Igual. 8 elevado a 2, isso aqui é uma conta que dá para fazer. É 8 vezes 8, que dá 64. Mais 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, o que dá 36. Correto? Então ficou assim, ó. X elevado a 2 igual esta soma aqui. 64 mais 36 deu um total de 100. Chegamos no final da nossa conta. X elevado a 2 igual a 100. Esse número aqui, o 2 de cima, dá para passar para lá. Ele vira uma raiz. Então vai ficar x igual a raiz do 100. E quanto que é a raiz de 100? 10. 10 vezes 10 é 100. Então, encontramos o valor do x. Então, nossa rampa aqui, ela tem 10 metros. Beleza, galera? Isso é o Teorema de Pitágoras de um jeito bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Agora, para finalizar nossa aula, eu vou explicar um último exemplo. Quando aqui na nossa rampa não é o x, é um número, tá bom? Agora, galera, nosso último exemplo de Pitágoras. Como eu acabei de falar, quando eu tenho um número em cima da rampa. Nossa rampa aqui agora, ó, 10 metros, a altura dela é 6 metros, e eu quero saber agora essa medida aqui de baixo. O x agora está em outro lugar. Então, como eu disse no começo do vídeo, você nem sempre vai começar pelo x. O que você tem que começar é pela rampa. No nosso caso aqui, ó, quem está na rampa é o 10, então eu vou estar começando por ele. Então, ó, vamos fazer aqui, ó, 10 igual 6 mais o x. Correto? E como é Pitágoras, depois que você monta a conta, coloca o 2 em cima de todo mundo. Então ficou 10 elevado a 2 igual a 6 elevado a 2 mais x elevado a 2. Agora é só resolver. 10 elevado a 2 dá para fazer. 10 vezes 10, total dá 100. Igual. O 6 elevado a 2 também dá para fazer. Ó. 6 vezes o 6, que dá 36. E o x, como é letra, só repete.
Agora, pessoal, o que que acontece? Eu tenho aqui o que a gente chama de uma equação, certo? Letra de um lado, número do outro. Então, o que que eu vou fazer aqui? O 100, que é um número que está sem letra, eu vou continuar deixando ele aqui. E o 36, que é número também, eu vou passar para lá, junto com o 100. Vou deixar o x sozinho aqui e o número para lá. Normalmente tem gente que gosta assim, colocar letra do lado esquerdo e número do lado direito, certo? Mas a ordem não importa. Então, ó, eu vou deixar o 100 aqui, que estava sozinho. E esse 36, que estava positivo aqui, eu vou trazer ele para o outro lado. Se ele está positivo, quando vem para o primeiro lado vai ficar negativo. Igual, vai sobrar só o x elevado a 2 aqui desse lado. 100 tira 36, 64 unidades. Ainda não terminou a conta, por quê? Porque eu ainda tenho um 2 em cima do x. O meu objetivo é saber o valor do x, essa medida aqui. Esse 2 de cima aqui dele, eu posso passar para o outro lado, ele vai virar uma raiz. Então, a raiz do 64, que dá pra gente o total de 8. Essa é a nossa resposta final. Então, esse lado aqui, ele tem 8 metros. E agora encerramos a nossa conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês se inscrevam no canal, vai lá e dá um tapa no like, enche de like nossos vídeos, tá bom? Que a gente está precisando de vocês. Assim a gente cresce um canal, a gente coloca muito mais aulas divertidas para vocês, com muito mais temas, tá bom? Até a próxima!